Mas ainda eu tô aprendendo ainda direitinho aqui. E, ok. Então, creio eu que a gente talvez tenha algumas dificuldades aí ainda, né? Mas vamos ver. A princípio, eu tá gravando aqui já agora, né? Então vamos ver se eu consigo. Se funcionar direitinho, se o som sair também, porque o OBS é meio chatinho com esse negócio de saída de som e coisa e tal. E eu posto lá no YouTube e compartilho com vocês no Zap. O Hector aí tá falando que vamos ter que pedir direitos autorais pro Hector, né? Acho que deveria, né? Pedir direitos autorais para todo mundo que está participando, que faz pergunta. É direito de imagem o negócio, direito de imagem. É, pessoal, então são 3h39 já, né? Então eu acho que quem tinha que entrar já entrou, né? Tá uma participação relativamente baixa hoje, não sei se é porque é sexta-feira, né? Alguma mudança de horário, talvez o pessoal não tenha se ligado ainda, primeira semana também, tá? De qualquer forma, é meio importante a gente tentar gravar essas aulas aqui, porque realmente tem algumas pessoas que acabam não podendo vir, essa mudança de horário que teve, pega alguma galera aí também às vezes desprevenido, tá? De qualquer forma, avisem os colegas, o pessoal mais desligado, né, que o ano começou de novo, estamos aí para alegria, né? Tipo, 90% dos brasileiros gripados, né? Não sei quanto vocês, mas eu consegui a proeza de gripar 2 vezes nessas férias, né? Aí quando eu fui felizão lá fazer o teste, felizão, né? Fui fazer o teste, lá tinha 200 mil pessoas, não, deixa pra lá. É, Aí de qualquer forma, eu ainda estava um pouquinho gripado no início da semana, e achei por bem a gente não ter a nossa aula presencial na quarta-feira, né? Peço desculpas aí pro pessoal que estava ansiosamente esperando, né? O Danilo tá com voz de fumante, né? Essa é uma dos efeitos aí, né? Eu não cheguei nem a fazer teste de Covid porque realmente estava lotado lá. O pessoal estava dizendo que estava levando umas 5 horas para ser atendido, para fazer a triagem. Isso aqui no hospital particular, né? Ou seja, no Unimed. Então eu não sei nem como que estava funcionando no público. Às vezes estava até melhor, sei lá. Giovanni, você levantou a mão, pode falar. Acho que ele acabou de sair, né? Deve ter apertado algum botão errado, ficou emocionado, assim, como assim já me chamou para eu responder, para eu falar, né? Porque geralmente eu enrolo. Então, olha só, então se eu também começar a tossir aqui ou escorrer alguma coisa pelo meu nariz, assim, podem ficar tranquilos, tá? Não passa pelo computador ainda, eu acho, sei lá. Então, assim, a princípio eu tô bem melhor já, essa semana já tô bem melhor, creio que a gente vai conseguir na quarta-feira ter a nossa aula normal, né? Quarta-feira que vem a gente tem a nossa aula. E o que eu quero conversar com vocês hoje, antes de a gente começar propriamente dito, deixa eu perguntar, né? O som tá bom para vocês? Tá direitinho? Tem algum zumbido? Alguma coisa? Tá sem zumbido, tá ótimo, né? Tá certinho. Então, o Matheus reforça que teve que ficar também a semana toda esperando, né? É, é, Eu também, mas uma semana depois você tinha que ficar esperando a manhã toda, né? Então eu acho que ele está falando sobre a questão de fazer o teste, né? A Sara está falando que conseguiu fazer o teste no público, né? Eu já tive esse tipo de experiência já, gente. Tipo assim, às vezes você vai no médico particular e coisa e tal, e aí dá ruim, não é bem atendido, aí você corre pro público e a bagaça funciona, flui direitinho, né? Já aconteceu isso aqui já em casa algumas vezes já, não foi só uma vez não. A emergência, então, por exemplo, né? E anda e vira e mexe, sabe lá Deus, porque eu sou meio azarado, eu consigo parar na emergência por algum motivo, né? A última vez foi porque eu fui olhar a água do radiador, o radiador estourou na minha cara e eu meio que me queimei. Aí eu tive que parar
no hospital e rapidinho, assim, pelo menos no público, a gente é muito bem atendido. Aqui em Campos, pelo menos, o atendimento é muito bom, né? Quando eu sofri acidente de carro também, eu parei no público também, o atendimento foi excelente, tá? Bem, pessoal, então, mas de qualquer forma, é uma realidade nova, né? Ou seja, azar é pouco, né? É uma maldição. Pode ser, né? Às vezes o professor tem que ter um meio que corpo fechado, né? Sabe lá, Deus, quantas vezes meu nome foi parar no congelador e na boca de algum sapo, né, sei lá. Então, pessoal, de certa forma, tá? É uma nova realidade, né? A gente tem que conviver, coexistir com essa realidade, né, do vírus, né? O vírus não vai simplesmente desaparecer, não vai ser erradicado, né? Vai lembrar que as vacinas elas não impedem a transmissão do vírus. Né? Elas, de certa forma, quando se priorizou o desenvolvimento das vacinas, a característica primordial que foi, né, buscada foi a questão de você evitar mortes ou evitar quadros mais graves, né? Então, existem algumas vacinas de alguns tipos de vírus que conseguem mesmo impedir a transmissão, tá? Inclusive, a gente já conseguiu erradicar, de certa forma, a varíola por causa dessa característica da vacina da varíola, tá? Mas tudo indica que o coronavírus não vai ser assim, né? A gente vai ter que coexistir, todos nós mais cedo ou mais tarde vamos pegar o coronavírus, né? E o que a gente deve esperar é que a gente esteja, de certa forma, bem imunizado, né? De que cepas novas venham se desenvolver com menos virulência, né? Que é, aliás, a transição natural de todo vírus, né? De todo parasita ficar mais ameno para tentar não matar o seu hospedeiro, porque também não é vantagem para o vírus, né, que o hospedeiro morra. Né? Então, meio que por seleção natural, a gente tem, né, com o passar do tempo, né, cepas menos virulentas prevalecendo sobre cepas mais virulentas. Né? É sempre bom lembrar que, por exemplo, toda a gripe que a gente pega hoje em dia é, de certa forma, uma variante, né, do influenza da gripe espanhola, ou seja, o influenza que matou milhões de pessoas no início do século XX, ele está aí, né, os seus descendentes, muito menos virulentos, né? Por quê? Porque a seleção natural selecionou as cepas menos virulentas. Muito provavelmente com o Covid vai acontecer isso também. Tá? A gente deve coexistir ainda há alguns anos com o Covid, mas não é para minimizar a situação. Né? Aliás, eu acho que houve um erro muito grande, até por parte da mídia mesmo, né? De minimizar a questão da Ômicron. Ah, a Ômicron é menos virulenta e papapá, é uma cepa mais branda, né? A gente está vendo aí pelo número de mortos todos os dias aí, mais, né? Estamos batendo 1.000 pessoas de novo, né? De que não é bem assim, né? É uma cepa realmente que tende a ser menos virulenta do que as outras, mas por volume, ou seja, pela quantidade de pessoas que ela está contaminando, né? Mais cedo ou mais tarde vai pegar pessoas imunossuprimidas, vai pegar pessoas que não se vacinaram, que não fecharam o ciclo vacinal, né? O próprio vírus, ele já tem uma variação, uma modificação que talvez diminua a eficiência das vacinas que a gente tomou. Bem, a vida é assim, né? Ou seja, a nossa luta contra esse vírus, ele vai se perpetuar ainda por alguns anos aí, né? E dentro dessa nova realidade, é importante que qualquer pessoa que apresente algum tipo de sintoma, né, evite ficar transitando por aí, evite ir para a escola, né? Isso eu estou falando para os professores, mas também serve para os alunos, e é claro, todo mundo aqui vai tentar, né, ser, como que eu posso dizer, compreensivo, né, com a nossa situação, né? Ou seja, tem prova e coisa e tal. Não, mas o cara estava com gripe, coisa e tal, a gente vai, né, tentar equilibrar. Só um minutinho aqui que eu tenho que fechar a porta aqui. É, bem, dito essa pequena lespa grande introdução, vamos reorganizar um pouquinho a nossa disciplina, tá? Deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês aqui. Tinho.
Não consigo, o Hector falando que não consegue coexistir com as pessoas, quem dirá o vírus, né? É, tem gente por aí simpatizando mais com vírus do que com pessoas, né? Por exemplo, para cachorro eu acho que a gente já perdeu feio, né? A maioria das pessoas preferem cachorros do que pessoas, não é? Mas para perder para vírus a gente tá meio bravo mesmo. É, tá projetando aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, pessoal, quando vocês acessam lá a pasta do Moodle, e eu continuo recomendando a vocês que acessem sempre, né, a pasta do Moodle toda semana, porque a gente tem um material lá para estudo e coisa e tal, né, vocês devem ter percebido que a gente se alongou um pouco nessa parte de industrialização, de fases do capitalismo, né, e a parte de urbanização, né? Meio que a gente não teve aulas, né? Atividades síncronas falando sobre questões urbanas. Eu, particularmente, acho essa parte de questões urbanas muito importante, né? Até porque em PISM é bastante cobrado, nos vestibulares é bastante cobrado, e principalmente porque quando a gente fala sobre cidades, nós estamos falando sobre a nossa vida em si, né? E aí, então, o que eu pensei? São mais ou menos 3 semanas. Vocês já devem ter acessado o material dessas semanas, já devem ter dado uma lida e coisa e tal, mas eu vou fazer o seguinte, vou combinar com vocês o seguinte, eu vou pular esse assunto, né? Ou seja, a gente está aqui na 7ª semana, né, que é a primeira semana de fevereiro, e nós vamos casar a nossa aula com essa parte de estrutura da população mesmo. Ou seja, nós vamos ter uma aula de estrutura da população hoje, que é outro tema muito importante. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas então a gente não vai falar sobre cidades, sobre problemas urbanos, nem nada? Não é isso. Né? Como vocês bem sabem, né, nós temos 2 tipos de notas. Né? Nós temos a nota individual, que é uma somatória de fóruns e testes, né, que vocês estão fazendo, e nós temos uma segunda nota, que é a nota em grupo, que é basicamente o trabalho que vocês vão fazer, o trabalho apresentado, o pequeno vídeo de 5 a 10 minutos, no mesmo formato que vocês fizeram no ano passado, né? Pode ser um vídeo, pode ser um áudio que vocês vão entregar para mim sobre algum tema. Então eu achei por bem a gente fazer o seguinte, eu vou colocar temas desse trabalho que são temas associados à urbanização. Né? E aí, quando vocês forem entregar para mim esses vídeos, né, lá no final do ciclo, no final do nosso último ciclo, né, a gente vai voltar a esse tema e vai discutir um pouquinho, pelo menos uma aula, para a gente falar sobre cidades, falar sobre problemas urbanos e coisa e tal. Né? Então, o que a gente vai fazer hoje, antes de começar propriamente dito a nossa aula, é acertar essas datas, né? Acertar para vocês quando é que vocês vão entregar o trabalho, qual é o tema do trabalho, né? Vou marcar com vocês hoje também o nosso segundo teste escrito, tá? Explicar um pouquinho como que vai ficar a disciplina agora. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? O Moodle o quê? Está mostrando? Não, não. O teste de vocês está aqui, ó. Peraí. Não, não, o testezinho está corrigido aqui, mas eu ainda não lancei no Moodle, não, tá? Por quê? Porque eu vou lançar todas essas notas juntas, né? As notas do fórum e a nota do teste. O teste eu posso entregar semana que vem, né? Ou seja, semana que vem a gente vai ter a nossa aula presencial e aí eu entrego os testes para vocês, tá? Mas sempre lembrando que vai ser como? A gente vai ter, vocês podem ver que vocês já tiveram 2 fóruns, vocês já fizeram 2 fóruns, né? Ou seja, atividade 1 e atividade 2, eu estou mostrando aqui, ou seja, um na primeira semana e outro na segunda semana, né? Vocês tiveram a terceira nota, que foi esse teste que vocês fizeram aqui, tá? Então, o que vai ter? Vocês vão ter mais um teste ainda, e eu até anotei a data aqui do nosso teste. O segundo teste, anotem aí, pessoal. Anotem. Depois eu vou colocar lá no Moodle, tá? Lá no quadro de avisos eu vou botar as datas direitinho. Mas para quem está acompanhando agora, fica mais fácil. O nosso segundo teste, tá? Segundo e último teste, vão ser só 2 testes escritos mesmo, né? Vai ser no dia 23/2.
23/2, né? 23 de fevereiro. Qual vai ser o tema do teste, professor? Se eu quiser adiantar para estudar, bem, o tema do teste vai ser populações, ou seja, o material que está aqui, né, na semana 7, na semana 8 e na semana 9. Tá? Ou seja, essas 3 semaninhas aqui, tá? Principalmente para quem quiser estudar no livro didático, o capítulo 10 e o capítulo 11, tá? Então vejo vocês, o nosso segundo teste, tá? O nosso segundo teste vai ser dia 23 de fevereiro, o tema vai ser populações, beleza? E além desse teste, a gente ainda tem mais um fórumzinho, tá? Ou seja, um daqueles textos que vocês vão fazer lá, vocês podem acompanhar aqui, eu estou com toda a semana aberta, né? Vocês não têm essas semanas ainda disponíveis para vocês, né? Mas eu já posso adiantar para vocês que o nosso último fórum vai ser lá na 10ª semana, tá? Também vai ser um textozinho simples, uma coisa que vocês vão fazer rapidinho, tá? Beleza? Então, professor, deixa eu recapitular aqui. Quais são, então, os compromissos que eu tenho com geografia ainda? Bem, um teste que vocês vão fazer dia 23, né, de fevereiro, um fórum que vocês vão fazer lá na 10ª semana, tá? Vai estar disponível para vocês lá na 10ª semana, e o trabalho em grupo. O trabalho em grupo. Tá? Professor, o trabalho em grupo são quantas pessoas? Bem, o ideal é que sejam 4 pessoas. Tá? 4 pessoas. Mas pode ser no mínimo 3, tá? E no máximo 5 pessoas. Beleza? 5 a 3 pessoas. Tá? E o que é o trabalho? Também vou digitar bonitinho, vou deixar lá no quadro de avisos, ó, aqui, ó, no quadro de avisos, no início da disciplina, da pasta, né, tem aqui um quadro de avisos e eu vou colocar direitinho esses dados que eu estou apresentando para vocês agora por escrito. Mas eu já posso adiantar que são entre 3 e 5 pessoas, tá? Basicamente, vocês vão produzir um vídeo ou um áudio de 5 a 10 minutos, tá? E aí vocês podem me encaminhar ou por e-mail, né? Esse mesmo e-mail que já está aqui na introdução da disciplina, né? Ou por WhatsApp, tá? Se ficar melhor, não importa, tá? E quais são os temas, professor? O meu grupo pode escolher quais temas, né? Bem, voltando aqui, peraí. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver aqui no quadro. Vocês estão conseguindo ver no quadro? Não sei se está invertido para vocês, tá? Beleza, né? Consegue enxergar. Então, os temas são esses aqui. São temas associados à cidade, né? Déficit habitacional, né? Ou seja, o grupo que escolher esse tema vai falar sobre a carência de casas que existem nas cidades, né? Quais são as consequências sociais, econômicas, né? Dessa realidade, que é uma realidade construída pelo fato do espaço urbano ele está sendo tratado como um capital, né? Ou seja, uma forma de acumulação de riqueza. Tá? Outro tema também que o grupo pode escolher, se quiser, é o tema saneamento básico, né? Ou seja, o grupo pode falar sobre questões associadas às doenças do subdesenvolvimento, podem falar sobre a questão do esgoto, a questão, né, da água tratada, né? Os seus riscos, os seus problemas, né? Os seus custos políticos, tá? O outro tema, que é um tema eu acho também muito interessante, é o tema da violência, né? Infelizmente, a violência urbana impacta a vida de todos, né? E é impressionante como todo ano político, toda época que tem algum tipo de campanha e coisa e tal, esse tema é tratado, né, e é visto, né, como um tema muito importante, porque realmente é um tema muito importante, né? Mas assim como vários outros problemas do Brasil, eles são temas complexos, é um tema complexo de se entender as suas causas, né? E principalmente de se resolver
resolver esse problema, né? Então, por exemplo, nos últimos anos a gente tem visto uma ascensão de alguns grupos, por exemplo, políticos, que defendem o fato, né, da autodefesa ou de se armar a população como um tipo de solução para a questão da violência urbana, né? É um tema que acaba chamando muito a atenção e muitas pessoas acabam concordando com esse tipo de visão, né? Mas aí aqui eu tenho que reforçar que a maioria dos especialistas e das pessoas e dos cientistas que estudam, né, a questão da violência em vários países indicam que armar a população, né, não é, pelo menos estatisticamente falando, cientificamente falando, a forma mais rápida e segura de você resolver o problema da violência urbana. No entanto, gente, isso eu estou falando aqui, já estou até passando já, né? A gente vai poder discutir isso mais para frente quando a gente for voltar a esse trabalho, né? Vai ficar a cargo do grupo, né, fazer essa pesquisa se quiser. Ah, não, mas eu achei que em outro lugar que diz diferente. Ah, em outro lugar, armar a população funcionou, né? Sei lá, o grupo vai poder, né, discutir essa questão, né, no seu vídeo, é claro, de forma bem resumida, né, sempre fazendo uma seleção do que ele acha mais interessante, o grupo acha mais interessante, tá? Outro tema muito bacana que é o transporte urbano, né? E aí é mais uma questão também que não importa, né, o tamanho da cidade. Aliás, a gente pensa, quando a gente fala sobre problemas urbanos, a gente só logo pensa nas grandes cidades, né? Mas qualquer pessoa que mora numa cidade no Brasil, até em Pádua, a Peribé, até cidades menores, você vê que todos esses problemas aqui que eu alinquei, eles são problemas que também estão presentes nas cidades menores, também estão presentes, né, nas cidades de pequeno e médio porte, né? É claro que não na mesma proporção que nas grandes cidades, tá? Mas ele também está, né, possível de ser observado. A violência, você consegue ver transporte público e as deficiências do transporte urbano. A gente pode ver também, né, numa cidade pequena como Pádua, né? Outro tema também que o grupo pode escolher é o tema poluição urbana. E aí, quando fala sobre poluição urbana, pode ser desde os mais óbvios, né? A poluição por gases, né? Assim como também por outros tipos de poluição menos óbvias, mas que igualmente nocivas à saúde humana, como a poluição visual, como a poluição auditiva, né? Ou seja, que são poluições que hoje em dia são estudadas e que, de certa forma, são causas de estresse, né? De doenças e por aí vai. Então, pessoal, o grupo entre 3 e 5 pessoas. Luminosa, muito bem, Sara, bem lembrado, né? Então, entre 3 e 5 pessoas, o ideal que sejam 4 pessoas, tá? O vídeo é um vídeo entre 5 e 10 minutos ou um áudio. Ah, professor, mas faz alguma diferença entre vídeo e áudio? Cara, assim, eu analiso quando vou dar uma nota, é claro, o conteúdo é importante, mas eu também analiso a forma, né? Ou seja, se um vídeo é obviamente mais difícil de se produzir do que um áudio, né? E se o vídeo, é claro, eu optei por vídeo, então eu vou utilizar os recursos do vídeo. Então eu coloco gráficos, eu coloco imagens, eu coloco, né, alguma coisa que seja interessante, né? Porque se não for isso, se for só as pessoas falando, um áudio é mais adequado, né? É mais adequado do que um vídeo, né? Mas assim, se o grupo optar por uma forma mais complexa e se ele executar essa forma de um jeito que fique legal, é claro que esse grupo vai tirar uma nota melhor do que um grupo que só produziu um áudio, né? Mas assim, é bastante relativo, né? Porque, ora, o conteúdo pode chamar tanta atenção que ele acaba, né, sobrepondo até uma forma mais simples, né? Ora,
Agora, a forma é excelente, super bem trabalhada, o que pode compensar um conteúdo mais frágil, mais superficial, né? Então, eu faço uma análise sempre pesando essas duas coisas aí, forma e conteúdo, tá? E os temas são esses aqui. Ah, professor, mas então quando é que a gente vai entregar essa bagaça aí desse trabalho em grupo? Bem, a minha proposta é que a entrega do trabalho em grupo fique para o dia 25 de fevereiro, né? Nós estamos hoje no dia 4, o que daria aí para vocês para mais de 2 semanas, quase 3 semanas de tempo para vocês produzirem esse pequeno vídeo. O que vocês acham? Que alegria, hein? Não, nunca falei que a vida do aluno é fácil, não falei isso, né? Mas assim, é óbvio que é importante que vocês se organizem, né? Que vocês organizem, né? Por quê? Porque são 3 semanas, né? Então, por exemplo, se deixar tudo para a última semana de fevereiro, para as 2 últimas semanas de fevereiro, aí vocês vão ficar loucos mesmo, né? Então, assim, é, por exemplo, essa questão do trabalho em grupo, é interessante que vocês dividam entre vocês, né? Para não ficar pesado para ninguém. Eu realmente acho que é um trabalho que um dia vocês conseguem matar, né? Resolver direitinho, produzir o conteúdo, fazer o estudo e sentar e gravar efetivamente, né? O teste vai exigir que vocês estudem, né? Isso aí é importante, né? Já o fórum, que é o outro tema, é na hora, né? Vocês toda semana provavelmente tem um horário que vocês abrem a pasta de geografia para olhar lá o material, né? Então vocês geralmente vão usar essa hora para vocês fazerem o pequeno fórumzinho, né? O pequeno texto, 150 palavras, é uma coisa que vocês também fazem ali em meia hora, né? Bem, mas é claro, vai exigir de vocês um pouquinho, né, de organização. Nas férias não abriu o Moodle, né? Mas você fez muito bem, né? Não era para abrir mesmo o Moodle nas férias. As férias eram para vocês realmente relaxarem, né? Descansarem. Ah, sim. Então, às vezes o pessoal compensa, né? O que às vezes ficou devendo nas férias. Mas eu particularmente, quando pensei a nossa disciplina, desculpa, com essa com essas férias no meio, né? Eu pensei, não, aqui nas férias o cara não vai precisar abrir nada de geografia mesmo, não, né? Porque a gente até não passou nenhum trabalho, eu até não passei esse trabalho em grupo antes das férias, exatamente para não induzir vocês a questão de usa as férias aí para fazer o trabalho, não sei o quê. Não é esse intuito. Eu acho que no mundo de hoje em dia, né? Isso é uma lição para vocês, para a vida de vocês, né? Profissional e coisa e tal, né? Saber utilizar o tempo de descanso, aproveitar a qualidade do descanso vai ser muito importante. No mundo em que cada vez mais virtual, no mundo em que o trabalho vai estar cada vez mais flexível, né? Por exemplo, trabalho home office. Parece ótimo. É lindo, não sei o quê, não preciso ir pegar ônibus, não sei o quê. Mas um problema seríssimo que o home office tem feito ultimamente entre os profissionais, entre os trabalhadores, apagar aquele negócio de hora de descanso e hora de trabalho. Né? Então a gente às vezes o profissional se pega. O professor já fazia isso há muito tempo, tá? Você já virar à noite corrigindo prova e coisa e tal, isso o professor já fazia, mas para outras profissões, né, isso é muito raro. Ou seja, o cara geralmente trabalha de 8 às 5, né, bateu o ponto ali, vai embora para casa, apagou o trabalho e aí agora é tempo de descanso. Né? Hoje em dia isso já não está mais funcionando assim. Né? Então, por exemplo, eu tenho até um caso aqui na minha família. Né? A minha irmã trabalha na Petrobras, ela teve burnout, né? Ou seja, aquela síndrome de excesso de trabalho, agora, nesse período de trabalho de home office. Né? Por quê? Porque os caras vão jogando um volume absurdo de trabalho para a pessoa e diz aí, ó, se vira aí, faz aí, né? E aí a pessoa não tem mais aquele negócio do horário, de ficar relaxado e coisa e tal, porque tá toda hora trabalhando, tá toda hora tendo que cumprir alguma meta, né? Então é importante que vocês aprendam também, como pessoas, né, a se desligar, né, principalmente na época de férias, final de semana, dos trabalhos, tá? Então, na escola
Se tem que aprender alguma coisa na escola, isso eu acho que é uma coisa que vocês têm que aprender. Tá bom? Eu vou, vou virar faxineira à distância, né? Isso aí não dá para fazer, não. Pessoal, monstrinhos, queridos monstrinhos e monstrinhas, alguma dúvida sobre avaliações? Alguma dúvida sobre como vai funcionar a nossa disciplina, né? Até o final? Fale agora ou fale depois. Não, a gente não precisa ser dramático, negócio de casamento, não. Eita. Beleza, gente? Alguma dúvida? Vocês estão aí? Morreram? Tá ok, né? Beleza, né? Então vamos para nossa aula de hoje. Mostrinhos, alguma dúvida? Por mim tá tranquilo. O Danilo tá falando que tá tranquilo para ele, né? Ótimo, peraí. Eita. Aqui, peraí. Ótimo. Então, olha só. Dito isso, finalizada a questão da estrutura da nossa disciplina, né? Vamos começar com a matéria dessa semana. Quero só reforçar a vocês, né, que a nossa aula deve ir mais ou menos até 5 horas, né? Ela começa às 3h30, aí são 2 tempos de 45 minutos, só que aí a gente toma lá aquela partezinha de intervalo, né? E aí 5 horas a gente vai encerrar. E aí eu quero também só lembrar vocês uma coisa. Na verdade, nem vou lembrar, eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Bateu 5 horas, podem me avisar, tá? Não precisa ficar sem jeito, não. Pode avisar no microfone, pode avisar aqui no chat, professor, deu 5 horas, né? Porque aquela questão que eu acabei fazendo algumas vezes no ano passado, coisa e tal, a gente foi, invadindo o horário, indo para além do que deveria ser o tempo de aula, né? Então vocês podem realmente avisar para mim, falar, porque normalmente na escola fica mais fácil, né? O professor bate ali na porta e acabou meu horário, eu tenho que sair, né? Mas aí então vocês não precisam ficar sem jeito, não. Eu estou pedindo mesmo para vocês, bateu 5 horas, avisa aqui, professor, ó, deu 5 horas, né? É claro, não significa que eu vou encerrar imediatamente, né? Mas aí eu já estou ligado e eu já vou encaminhando já para o final da nossa aula, beleza? Então, olha só, hoje a gente vai começar falando sobre o tema que está na 7ª semana da nossa pasta lá do Moodle, tá? Sem sombra de dúvida, um dos temas mais cobrados em vestibulares e concursos aí da vida, né? E também sem sombra de dúvida, um dos temas mais importantes da própria geografia, né? Por que é um dos temas mais importantes da geografia? Porque trata sobre nós mesmos, tá? E é também um tema de muito interesse acadêmico. Por quê? Porque ele trata, né, de questões importantíssimas, como questões de recursos, né, a questões de investimentos, né? Ou seja, o como uma população se comporta, o como é a estrutura de uma população, né? Isso vai acabar influenciando diretamente em diversos campos da sociedade, né? Não só da sociedade, mas como da administração pública também, né? Vejam vocês como uma prefeitura ou um governo de um país, né? Ele vai direcionar os seus investimentos, né, muitas das vezes, de forma a contemplar as necessidades de uma população. Então, se eu estou, por exemplo, falando de uma população envelhecida, se uma população que hoje, né, tem mais idosos do que pessoas, né, jovens, por exemplo, é claro que eu não vou investir construindo um monte de escolas ou um monte de creches, né, porque afinal de contas as necessidades da população serão outras. Agora, para eu saber que a população está
está nesse pé ou que ela está indo para essa situação, precisa haver pesquisa, precisa haver análise, né? Então, o que a gente vai ver aqui nas próximas aulas é isso, né? Como uma população cresce, a estrutura de uma população, a sua divisão por gênero, né? A sua divisão racial, aliás, papos e questões relacionadas, por exemplo, à divisão racial. Isso também um escopo de estudo da estrutura da população, né? Ou seja, é um tema muito amplo e por ser um tema muito amplo e muito importante, obviamente ele também é muito cobrado quando a pessoa vai fazer uma prova de geografia. Eu posso até afirmar para vocês que toda prova de geografia, de vestibular, de concurso, tem pelo menos uma questão de estrutura da população. Pelo menos uma questão você vai se deparar, né? Se você for fazer um vestibular. Se você for fazer, por exemplo, o PISME, como a galera vai fazer o PISME aí daqui a pouco, né? É óbvio que vocês vão se deparar com mais, né, mais assuntos, aí, mais questões ainda relacionadas à população. Tá? Danilo tá falando aqui que não faz hora extra, né? 5 horas bate o ponto, né? E aí sextou, né? O pessoal vai pro happy hour aí, tá? Depois das 5 horas. Pessoal, eu ainda tenho uma reunião depois, para minha alegria, né? Então, pessoal, a primeira pergunta importante de se perguntar quando a gente está falando sobre população, e aí eu repasso essa pergunta para vocês, né? Como que uma população cresce? É, é, como? Co- Interessante a sua resposta, achei interessante a sua resposta. Diferente, porque geralmente as pessoas. O Danilo está falando sobre monogamia. Ô, Danilo, pode melhorar isso aí? O que, que você quis dizer com monogamia? Tipo a nossa sociedade mesmo, ele está falando assim, né? Tipo a nossa sociedade mesmo. Porque essa questão de monogamia que você está falando são tipos de formação, né? De relação, né? Relação, até a gente diz aí, né? Formação de família, né? Ou seja, monogamia seria a estrutura social em que as pessoas têm um único parceiro, né? Um casamento, dessa forma, né? Propriamente dito. O Danilo está com um pouco de preguiça de escrever. Não, tudo bem. Né? O Matheus faz outra consideração aqui. Ele bota assim: nascendo mais pessoas do que morrendo. Isso aí também eu acho interessante, né? O que o Matheus falou. Né? É interessante porque quando as pessoas pensam em como uma população cresce, logo vem à cabeça, né, o crescimento no sentido bíblico, né, que ele está, né, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Bem, basicamente, uma população pode crescer de duas formas. Uma população pode crescer de duas formas. Então, e aí é sempre interessante a gente definir, né, que população são grupos de indivíduos que coexistem no mesmo espaço, tá? Ou seja, numa mesma área, no mesmo lugar. Então, você pode fazer um recorte, né, por exemplo, por estado, por cidade, por região, né? Ou você pode até mesmo fazer um recorte como a gente tem aqui neste gráfico aqui. Opa, peraí. Deixa eu ver. Peraí, desculpa. Aqui. Neste gráfico aqui que vocês estão vendo, aqui, ó, da setinha, que é o gráfico de crescimento da população humana, né, da idade da pedra até a idade moderna. E aí, nesse caso, o recorte regional não existe aqui, né? Eu estou falando apenas do mundo inteiro, tá? Então, quando a gente fala sobre o mundo inteiro, só existe uma forma de crescimento. Aí a pessoa diz: aí, professor, agora já não entendi mais nada. Você falou que existem duas formas de uma população crescer. E aí você me apresenta um gráfico e você diz que para o crescimento da população mundial só existe uma forma de crescimento? Entendi nada, entendi chongas, né? Não, peraí, eu explico.
quais são as formas de crescimento. A primeira é meio do que o Mateus falou aqui, né? Nascimento e morte. Para esse nome, a gente tem um termo, né, que é, de certa forma, o crescimento orgânico da população. Esse termo é um termo que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? Se não ouviram falar por aí, pelo menos já viram as suas iniciais pichadas em muros, em placas, em postes, né? Tenho certeza, porque essa matéria é uma matéria que mexe muito com os alunos, né? Mexe muito com as pessoas. Eu noto que elas ficam tão emocionadas que de vez em quando elas até ficam, né? Eu até acho errado, mas as pessoas de vez em quando ficam fazendo até, né, pichações por aí, né? Que é o quê? Que é o nome técnico para essa questão de nascimento e morte? Bem, na geografia é o famoso, todo mundo já ouviu falar, crescimento vegetativo. Né? O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é essa relação, né, entre as taxas de nascimento em que as pessoas nascem, ou seja, o número de nascimentos de uma população, e a taxa de mortes, ou seja, subtraindo-se os mortos de uma população. Né? Então, creio eu que todos vocês já ouviram falar sobre o famoso CV, né, que significa crescimento vegetativo. Então, essa é uma forma de crescimento da população. O crescimento vegetativo. Ah, professor, mas você falou que tem duas formas de crescimento. Qual é a outra forma de crescimento? Bem, a outra forma de crescimento está aqui, ó, no título aqui, peraí. É a migração. Então, existem duas formas de crescimento de uma população, que é o famoso CV, crescimento vegetativo, e a migração. Beleza, gente? Tranquilo? Ah, professor, mas se tem duas formas de crescimento populacional, por que neste gráfico que você me apresenta, você me diz que só tem uma forma, né, de crescimento? Bem, porque o crescimento vegetativo, o famoso CV, é o crescimento orgânico da população. Então, quando você está analisando uma população de uma cidade, né, a quantidade de nascimentos e de mortes daquela cidade é o crescimento vegetativo daquela cidade. Mas aquela cidade também recebe pessoas, né? E pessoas ali daquela cidade também mudam, vão embora. Né? Então, isso é o que eu chamo de migração, é esse fluxo de transição entre pessoas de um ponto para o outro. Quando eu falo sobre o crescimento da população da Terra, quando eu estou falando sobre a Terra inteira, como é o caso deste gráfico que vocês estão vendo aí, né? Não existe migração. Né? Porque migração para a Terra seria o quê? Alienígenas, né? Os deuses astronautas, os que construíram as pirâmides? Não, né? Não tem migração para fora da Terra, pelo menos ainda não tem, né? Migração para fora da Terra, nem migração para dentro da Terra. Então, basicamente, quando eu estou falando sobre a população da Terra, a única forma de crescimento que a gente está analisando é o crescimento vegetativo, tá? Ou seja, a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morreram, tá? Vamos lá, Ana Beatriz está perguntando assim, tem interferência também a classe social? Sempre vejo famílias de classe alta com menos filhos e aquelas mais pobres com um montão. Né? O Mateus fala sobre partiu para a Lua, né? Em breve, né? Quem sabe, Mateus? Mas olha só, Ana Beatriz, a sua pergunta, a sua consideração aqui é muito legal, é muito interessante. Por quê? Porque a gente vai ver isso, né? Ou seja, realmente, e é fato, que diversos fatores, tá, vão interferir no crescimento vegetativo e na migração de uma população. Tá? Desde questões sociais, econômicas, como a que você está falando aqui, tá? Como também questões culturais, questões religiosas, né? Ou seja, vários fatores da sociedade vão interferir, questões científicas, tá? Tudo isso vai ser
vão ser fatores que vão influenciar o tipo de crescimento de uma população. Quer ver um bom exemplo? Quer ver um bom exemplo? Tá? Há 70 anos atrás, por exemplo, os nossos avós, ou no caso de vocês, os seus bisavós, era muito comum as pessoas terem uma penca de filhos. 10 filhos, 12 filhos. Por exemplo, a minha avó teve 14 filhos, né? É... Por que isso? Né? Porque os nossos avós eram assanhadinhos e faziam muito filho, né? Aliás, isso é uma questão interessante, né? O sexo, ele não está, por incrível que pareça, tão relacionado assim ao nascimento de filhos. Não significa que a pessoa teve mais filhos é porque ela é mais assanhada e teve um monte de filhos. Não, né? Eu ouso dizer até que é o contrário, né? Está muito mais associado a uma questão econômica e cultural do que a questão essencialmente do sexo. Tá? Professor, estou entendendo o Chong agora, você confunde a minha cabeça. Calma, calma. Por que os nossos avós tinham tantos filhos? Né? Primeiro, por uma questão social cultural. Antigamente, 70, 80 anos atrás, o que era socialmente visto como uma família bem-sucedida ou uma mulher bem-sucedida, né? Era uma dona de casa, uma mulher que tinha muitos filhos, que era bem casada, né? Isso era o símbolo social de uma mulher bem, né, sucedida, tá? Com seu marido, com seus filhos para criar e coisa e tal, tá? A mulher trabalhava? Não. A mulher, né, tinha espaço dentro da sociedade, votava, né? Ela tinha algum tipo de voz? Não. Ela era mesmo um indivíduo de segunda classe mesmo, tá? Agora, o que aconteceu de lá para cá? Muita coisa. Nós tivemos basicamente uma revolução cultural, né? Ou seja, uma luta através dos movimentos feministas, né? Por uma igualdade de condições entre mulheres e homens, né? Então, vários direitos foram sendo conquistados de lá para cá, graças aos movimentos feministas, gostem ou não dos movimentos, e aí vale lembrar que muitos desses movimentos podem ter indivíduos que causam, né? Não gosto dessa pessoa porque ela é feminista e papapá, e aí também cria-se muitos estereótipos sobre esses movimentos, mas o fato, e aí a gente não pode mudar o fato histórico, é de que graças a toda a repercussão que o movimento feminista teve lá no início do século XX, né, as mulheres começaram a ganhar uma posição mais equilibrada na sociedade. Ou seja, começou-se a permitir e a aceitar a ideia, né, de que a mulher poderia escolher ter uma outra vida que não a ser dona de casa e ter um monte de filhos. Né? Nesse meio tempo, além dessa revolução científica, essa revolução cultural, nós também tivemos uma revolução científica. Né? O que foi? Nos anos 60, criou-se, né, a pílula anticoncepcional. Né? E por que a pílula anticoncepcional é tida como uma revolução científica? Porque pela primeira vez na história cabia à mulher a escolha de ter filho ou não. Tá? Meios contraceptivos, formas de evitar ter filhos, isso já existem desde, né, de milhares de anos atrás. Né? Existem registros históricos de que, por exemplo, os romanos usavam um tipo de camisinha, né? Não camisinha de látex como a moderna, mas era geralmente feita com tripas de cabrito, né? Ou seja, eram formas de tentar evitar ter filhos e coisa e tal. Né? Mas a mulher nunca tinha tido essa possibilidade. Espera aí, só um minutinho, pessoal, que eu acho que alguém está pedindo para acessar a sala. Espera aí. Ou não. Então, voltando aqui. Então, o que aconteceu? Com a pílula, estão acompanhando, né, pessoal? Estão com Danilo Eca, né? Eu creio que ele está falando sobre a tripa lá, né? Mas então, olha só. Então, de certa forma,
o que a gente pode observar é o seguinte, né? Graças a uma revolução cultural, um movimento de busca por direitos da mulher, né? E uma revolução científica, a pílula que permitiu à mulher escolher não ter filhos, porque não existiam mulheres que eram revolucionárias ou que trabalhavam ou que lutavam por seus direitos antes da década de 60. Existiam. Né? Elas eram raridade, mas elas existiam. Só que elas sempre estavam num papel muito como que eu posso dizer? Muito frágil, porque além delas não serem bem vistas pela sociedade, em algum momento, se elas engravidassem, pronto, acabou. Né? Porque, querendo ou não, o filho acabava sendo responsabilidade da mãe. Né? Isso, infelizmente, até hoje, a gente não discute. Eu vejo muito esse papel e essa visão de como o filho sobra para a mãe sempre, né? Quando a gente está, por exemplo, discutindo a questão do aborto. Né? E aqui não estou fazendo um juízo de valor, porque eu acho que eu já até falei com vocês isso. Né? Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada sobre o assunto aborto. Não consigo ter. Para mim, existem bons argumentos prós e contras. Né? Mas o que sempre me chama muita atenção é de como o assunto aborto acaba caindo nas costas da mulher. Né? Quando a mulher não fez o filho sozinho, né? Para que ocorra um aborto, antes disso teve o quê? Um aborto masculino, ou o que a gente chama de aborto parental, né? Ou seja, houve um homem que abandonou uma mulher, né? E abandonou uma criança à sua própria sorte. Né? Então, tipo assim, se hoje em dia, século XXI, isso ainda acontece, imagina 70, 80 anos atrás. Né? Então, uma mulher poderia ser revolucionária, à frente do seu tempo, estudante, trabalhando, mas assim que ela engravidava, né, ela tinha o quê? Ela tinha um compromisso para com o filho e muitas das vezes ela se dobrava às questões da sociedade. Né? Agora não. A partir dos anos 60, a mulher podia escolher não ter filhos com a pílula. Então, vejam vocês, de lá para cá, o papel da mulher na sociedade mudou drasticamente. Né? E se hoje podem mulheres irem na internet, por exemplo, e dizer: eu não sou feminista, né? É porque antes delas houve um movimento feminista que permitiu a elas ter voz, né, para poder, por exemplo, acessar uma rede social. Né? É claro que ainda existe muita questão do machismo, você tem a situação do feminicídio, a questão da mulher como objeto, a objetificação da mulher, do corpo da mulher. Isso são assuntos que ainda são discutidos e a gente trabalha. Mas é inegável que hoje o papel da mulher na sociedade é bem diferente do que era 60 a 70 anos atrás. Então, uma mulher bem-sucedida hoje em dia não é uma mulher bem casada e com um monte de filho. Pode até ser, se ela quiser. Né? Eu quero ser dona de casa e ter um monte de filho. Top! É sua escolha, você escolhe. Né? Agora, hoje em dia, a tendência é o quê? É se ver uma mulher como bem-sucedida quando ela tem uma autonomia financeira, quando ela tem uma faculdade, quando ela estuda, né? E é óbvio que isso e essas escolhas têm feito o quê? Uma redução dramática na natalidade. Né? Porque aí ter filhos fica em segundo plano. Formar uma família fica para quando ela estiver estável. Né? Então não é raro mulheres chegarem a 30, 33, 34 anos e não terem casado, não terem tido filhos. Né? Mulheres e homens. Né? Vale lembrar também a mesma situação para os homens. Então o que acontece? Hoje, nós temos menos filhos e a gente vê pessoas tendo menos filhos, 2, 1 filho, né? Por quê? Porque o mundo hoje mudou em relação a 60 e 70 anos atrás, né? Então, o que a Ana Beatriz falou sobre a questão social está totalmente correto. Ela interfere, sim, na sociedade, mas não é só a questão econômica social, é também uma questão toda de cultura, né? E de inserção das pessoas no mercado de trabalho. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho isso aí, tá? Aí o Hector fala que gostaria de adotar um filho um dia. Essa é uma opção que muita gente tem tido. Né? Por quê? Porque é cada vez mais comum as pessoas viverem suas vidas, né? Formarem-se na faculdade, aí leva alguns anos para a pessoa se estabilizar economicamente, né? E aí quando ela vai começar a pensar em casar, a constituir uma família, já está com 40 e blau anos já, 40 e blau.
né? E aí o que acontece? Aí também tem a questão natural, né? Um reloginho ali biológico contando, né? E aí muitas das vezes é arriscado ter filho e coisa e tal. Aí muitos casais optam, por exemplo, por adotar uma criança, né? Isso tem acontecido demais, né? Principalmente em países desenvolvidos, mas já é uma realidade também aqui, né, no Brasil, tá? Mas eu tenho 3 cachorros, mas já tive 9. Tudo pinche. Nossa senhora, nessa casa deve ser uma filial do inferno, né? Que o pinche é só tremedeira e raiva, né? Então vamos lá, pessoal. Tranquilo? Então vejam vocês este gráfico aqui que eu estou apresentando para vocês. Esse gráfico é um gráfico da população do mundo lá da Idade da Pedra até os dias de hoje. Vocês conseguem notar um padrão aqui? Alguma coisa, né, que seja, como que eu posso dizer, visível, muito descarado para vocês? O pessoal aqui no chat está na discussão dos pinches, né? Ele está dizendo que tudo dócil, né? O pinche dócil, ele já é raiva pura, né? Não, tá, os cachorros. Uhum. Ela só tá pensando no jeito de chegar no teu pescoço, entendeu? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu já tive um pinche também, já tive um pinchezinho preto já também, né? E ela nem era também raiva e tremedeira, não. Ela era bem devagarzinha, bem calminha também. Agora, voltando aqui, pessoal, é, o gráfico. Vocês conseguem notar um padrão interessante nesse gráfico? Tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí direito, mas aqui no início, o gráfico começa mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo. Tá? E aqui, nesse outro eixo, você tem o número de pessoas na casa do bilhão. Né? Então vocês podem notar que boa parte da história da humanidade, a população esteve sempre abaixo de 1 bilhão. Né? No entanto, em algum momento alguma coisa muda. Alguém pode me dizer o porquê que em um determinado momento da história, mais ou menos aqui, ó, onde eu estou passando a caneta, né? De repente, não mais do que de repente, você tem essa explosão para a casa dos 7 bilhões, como nós temos hoje? O Danilo acha que foi a comodidade. O Hector fala: abundância de alimentos aumentou a natalidade. O Yuri concorda, faz sentido, comida sempre foi um limitante de crescimento da humanidade. Concordo, pessoas com barriga cheinha, devagarzinho, tranquilinhas, né? O Hector fala sobre agricultura também, né? O Yuri fala: a gente tem o máximo de alimentos para todos, com mais recursos as pessoas podem ter mais filhos, né? Interessante. E aí a gente entra numa situação aqui que vai facilitar a vida de vocês quando a gente entender, né, como uma população cresce. Falei para vocês que uma população cresce graças ao crescimento vegetativo, o famosíssimo CV, né, e a migração. A migração a gente vai deixar um pouquinho de lado agora, tá? Vamos deixar para depois, tá? Mais para frente. Vamos concentrar em entender como é o crescimento vegetativo. Pessoal, o crescimento vegetativo é o crescimento natural de uma população. Basicamente, é a relação que existe entre a taxa de natalidade e o que seria a taxa de natalidade. A taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos em uma população estudada. Não confundir com taxa de fecundidade. Né? A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por casal. Tá? Quantidade de filhos
por casal. E é interessante, porque, por exemplo, quando a gente pega a taxa de filhos por casal, por exemplo, de 1950, eu estou aqui chutando o número, era mais ou menos isso aqui, 6,1 filhos por casal. Essa era a taxa de fecundidade em 1950. Em 2010, no Brasil, a taxa de fecundidade girava na casa do 1,8 filhos por casal. Né? Professor, espera aí. Então você está falando que a taxa de fecundidade é diferente da taxa de natalidade. Isso, são coisas diferentes. A taxa de natalidade é a quantidade absoluta de nascimentos em uma população, e a taxa de fecundidade é um cálculo que é feito para definir uma média de filhos por casal. Né? Aí a pessoa pode dizer, tá, professor, isso eu entendi. Mas eu não entendi como que um casal pode ter 6,1 filho ou 1,8 filho. Né? Isso é o quê? O casal teve 6 filhos e uma orelha? Ou um filho e um saci pererê? É isso? Não, né? Não. O que eu estou querendo falar é que você pega o número absoluto de crianças, de nascimentos, e divide pela quantidade de casal, você pode acabar tendo, né, um número quebrado. Né? Um número quebrado. Então, isso aqui, ó, é uma média. Ah, para que eles fazem isso, professor? Exatamente para a gente poder, né, entender como está funcionando, né, o nascimento nos casais, como os casais estão tendo filhos. Vale lembrar, um casal é composto, né, de forma tradicional por 2 pessoas. Então significa, né, pessoas. Então significa que para você manter o crescimento, ou manter pelo menos a população em um nível estável, essas 2 pessoas têm que ter 2 filhos, pelo menos. Qualquer coisa acima de 2 filhos, a população está crescendo. Qualquer coisa abaixo de 2 filhos, a população não está mais crescendo. Né? Então vocês podem ver que antigamente a média por casal não significa que todos tinham 6 filhos. Né? Por exemplo, como eu falei, minha avó teve 14, mas tinham pessoas que tinham menos. Tá? Mas a média eram 6,1 filhos por casal. Né? E hoje em dia, mais ou menos 2010, a média já é bem menor. Tem alguns países que a taxa de fecundidade, tá, estava ali girando em alguns países, como a Itália, por exemplo, a Suíça, por exemplo. Hoje, a taxa de fecundidade gira em 0,8 filho por casal. Vejam só, são países em que as pessoas estão tendo tão poucos filhos que a média é menos de uma criança por casal. Tá? É de menos de uma criança por casal. Tá? E aí a gente vai notar, por exemplo, que em diversos países, quando a gente fala, é muito comum a gente ouvir falar sobre superpopulação, crescimento da população, o mundo vai acabar porque está tendo muito filho, muita gente, não sei o quê. Em alguns países, o problema é exatamente o oposto. Países estão envelhecendo e encolhendo de tamanho. Né? E aí, nesses países, a opção é o quê? É tentar estimular as pessoas a terem filhos. Né? Mas estimula como, professor? Passando filme pornô na televisão? Né? Não é isso não. Tá? Se estimula financeiramente, ou seja, pagando para as pessoas terem filho, ou ofertando condições ótimas para que as pessoas tenham filhos. Né? Em alguns países, como a Suíça, não é raro você ter uma bolsa, né, para o casal ter o filho, uma bolsa que é paga pelo governo, né, chega a quase 2.000 euros, dependendo das condições, né, até por 2 anos. Né? Mas antes que alguém se empolgue, né, e diga que vou para lá, vou para lá, vou para lá, né? A Suíça não quer esse povinho, essa gentinha de terceiro mundo, não, tá? Eles pagam para suíços casarem com suíças e terem suicinhos, tá? É mais ou menos isso que eles fazem lá, tá? Então, pessoal, tranquilo? Então, voltando aqui.
Entendemos a diferença entre taxa de fecundidade e taxa de natalidade, né? A taxa de natalidade, então, é o número absoluto de nascimentos de uma população estudada. E a taxa de mortalidade seria o quê? Seria o contrário, né? Seria o número absoluto das pessoas que partem dessa para uma pior. Né? Ou seja, vão comer grama pela raiz, né? Ou seja, empacotam mesmo. Aqueles que morrem, tá? Então a gente tem basicamente a taxa de natalidade, quantidade de nascimentos, e a taxa de mortalidade. A relação entre esses dois aqui, tá? É o que eu chamo de crescimento vegetativo, tá? Talvez fique mais fácil vocês olhando aqui esse outro gráfico aqui, ó. Vejam este gráfico aqui, bonitinho. Crescimento natural, ou a gente pode chamar de crescimento vegetativo, da população brasileira. Sempre leiam o título. O título de um gráfico basicamente diz o que esse gráfico quer mostrar para a gente, tá? E aí vocês podem ver que este gráfico tem dois eixos. Tem o eixo, né, percentual, e tem o eixo temporal, ou seja, o tempo. Então a gente pode ver que tem até uma informação a mais, que é o quê? É o crescimento da população do século XX e a parte que nós temos agora do século XXI também, tá? De 1900 até 2020, tá? E aí, depois que vocês leem, tá, o título de um gráfico, vão lá para a legenda, que a legenda também explica muito sobre o gráfico para a gente. Então, vocês podem ver que esse traço mais grossinho, lespa, trata-se da taxa de natalidade. E esse traço mais fininho, a mortalidade. E o que está entre os dois, é o nosso famoso crescimento vegetativo. Tá? Então, notem, pessoal, que em 1900, esse gráfico aqui, eu vou pedir um minuto de silêncio para a gente poder contemplar a beleza, a formosura que este gráfico nos traz. Tá? Todo geógrafo é um pouquinho tarado por gráfico, tá? Eu tenho que confessar aqui para vocês. Tá? Mas esse gráfico ele é lindo. Então, aqui é igual o Abel Braga, foi lindo. Né? Por quê? Porque ele é um gráfico muito completo. E a gente pode fazer várias considerações sobre ele. A gente poderia ficar aqui 3 aulas falando sobre ele. É claro que eu não vou ficar, mas poderíamos. Tá? Por quê? Porque ele traz várias coisas. E esse gráfico, por incrível que pareça, já caiu em várias questões de vestibular. Por quê? Porque o cara pode extrair muita informação daqui. Tá? Mas vamos para ele propriamente dito. Primeiro, vocês podem notar o comportamento do crescimento da taxa de natalidade, que em 1900 era altíssima. Olha, 45%. O que isso significa, monstrinhos? Fala para mim, o que é uma taxa de natalidade de 45%? Significa o quê? 45% de uma população. Imagine se eu tenho uma população de 1.000 pessoas, né? Uma população de 1.000 pessoas. O que seria 45% de uma população de 1.000 pessoas? Seria na casa de 450. Então, se eu estou estudando, né, o crescimento vegetativo é o crescimento dos vegetais? Não, né? Aqui está falando sobre um crescimento orgânico, né? Ou seja, o crescimento natural de uma população, tá? Então você pode ver como crescimento vegetativo ou crescimento natural de uma população, tá? Então, quando eu estou falando sobre 45% de uma população, eu estou dizendo que uma taxa de natalidade elevadíssima, né? Ou seja, as pessoas estavam tendo, né, um número altíssimo de filhos. Então, se eu estivesse falando sobre uma população de 1.000 habitantes, eu diria que em um determinado período de tempo, né, essa população cresceu quase, né, a metade do seu número absoluto. Se eu estou falando de 1.000 pessoas, né, teriam nascido 450. Deixa eu mostrar o exemplo melhor para vocês. Imaginem, galera, imaginem que nós aqui
somos agora 54, 55 pessoas, né, nesse grupo aqui. Imagina que a gente vai fazer uma saída de campo, sei lá, para a Austrália. Né? A gente vai fazer uma saída de campo para a Austrália, né? Não dá para ir de busão, né? Então o IFE contratou um avião. Né? Com os imensos recursos do Instituto, né? A gente contratou um avião assim, tipo uma empresa não muito legal. Né? Então vai que no meio do caminho esse avião começa a dar problema, né? E infelizmente esse avião cai, né, numa ilha no meio do nada, lá no Pacífico, onde coisas estranhas estão acontecendo. Qualquer semelhança com Lost é mera coincidência, tá? Mas agora nós, 50 pessoas arredondando aqui, somos uma população, porque nós estamos isolados em uma área, né, esperando resgate. No entanto, né, leva-se tempo e o resgate não vem, né? Eles não encontram a gente. Então significa dizer que nós nos tornamos uma população definitiva daquela ilha. E com o passar dos anos, é provável, é possível e até provável que essa população comece a interagir, né? De formas mais, assim, como eu posso dizer, né? E nunca diga nunca. Nunca diga que não, impossível, nunca ficaria com ninguém dessa turma e não sei o quê. Gente, imagina que a gente fica perdido nessa ilha 10 anos. 10 anos. Depois de 10 anos, né, as prioridades mudam. Aquela pessoa que é muito feia, você já olha para ela diferente. Você já fala, até que o branco dos olhos dela é bonitinho. Né? Então é fato que se essa população abandonada por 10 anos, né, existir dentro de uma ilha, é possível que haja alguns nascimentos dessa população, né? Ou seja, que se gere alguns filhos. Então, se uma população de 50 pessoas em 10 anos nasceu 5 pessoas, 5 filhos, então vamos lá, ao cálculo, uma população de 50 pessoas. Depois de 10 anos, nasceu 5 filhos, significa dizer que eu tenho o quê? Eu tenho aqui, bem redondinho, 10% de taxa de natalidade. Né? Agora, nem todo mundo vai ficar bem, afinal de contas a gente está numa ilha deserta, né? Não existem antibióticos, né? Então não existem meios naturais. Então é possível que nesse tempo, infelizmente, alguns de nós também partam dessa para uma pior, né? Ou seja, morra. E aí vai que, por exemplo, pelo azar aí, 2 pessoas morram, né? 2 pessoas morram. E que não fique falando que eu sou um dos prováveis, não, tá? Porque eu sou idoso, não, mas pode ser que não aconteça isso. Pode ser que a pessoa pise num prego enferrujado e morra lá. Mas tá bom. 2 pessoas morreram. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que eu tive 4% de taxa de mortalidade. Tá? Então, qual seria, depois de 10 anos, quando finalmente encontram a gente nessa ilha, né? Qual seria o nosso crescimento vegetativo? Né? O quanto a população teria crescido naturalmente, né? Então, 50 pessoas originalmente. Peraí. 50 pessoas originalmente, mais 5, 55, né? Menos 2 pessoas que morreram, 53. Então eu posso dizer que a população final, né, de 10 anos depois, ela teve um crescimento vegetativo de 6%. Ah, professor, não entendi como que você chegou a 6%. Olha, né? 50 mais 5, 55. Menos 2, 53. Então, olha, 53 pessoas 10 anos depois são 3 pessoas a mais do que, né, 50. Isso convertendo para percentual, né? Isso dá 6%. Então, o meu crescimento vegetativo seria de 6%. Tá? Então, olhando para isso, olhando para esse exemplo, vocês podem perceber o quê? Olha como, né, a taxa de natalidade nos anos de 1900 era muito alta, as pessoas tinham filho a rodo. Né? Agora, ao mesmo tempo que as pessoas tinham filho a rodo, por quê? Lembre-se que eu falei, questões sociais, condições de vida, questões econômicas, né? A própria cultura,
Tudo isso estimulava as pessoas a terem muitos filhos. Era comum as mulheres terem vários filhos, tá? E, por outro lado, as mesmas condições sociais, econômicas e científicas, que eram muito precárias, também contribuíam para muitas pessoas morrerem jovens. E aí a gente vai para a nossa taxa de mortalidade. Estão vendo aqui, ó? Taxa de mortalidade beirava os 25%, o que também era uma taxa de mortalidade muito, muito alta. Gente, aí aqui é importante a gente lembrar o seguinte: quando eu digo que a taxa de mortalidade é muito alta, né, eu estou dizendo que muitas pessoas, né, jovens estão morrendo. Tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia do que é a taxa de mortalidade. Né? O pessoal fala assim, professor, quando a taxa de mortalidade está alta, significa que está morrendo muita gente. E quando a taxa de mortalidade está baixa, significa que está morrendo pouca gente. Espera aí, não sei se não avisaram para vocês. Espero que todos vocês estejam sentados, mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Nem sei como falar isso, mas todo mundo morre, tá? Todo mundo morre. Não tem ninguém que sai vivo da vida, tá? Todo mundo morre. Então nem faz sentido você falar que a taxa de mortalidade está baixa, morre menos gente, porque todo mundo morre. Então, professor, agora eu não entendi. O que significa dizer que uma taxa de mortalidade está baixa ou alta? Significa dizer que as pessoas estão morrendo mais jovens. Né? Então, isso inclusive interfere no que a gente chama, um outro dado muito importante da geografia, que é a expectativa de vida, ou a esperança de vida. E aí vocês podem ver nesse outro gráfico aqui, ó, que eu estou circulando aqui, ó. O que é a expectativa de vida? Né? É a média de anos, lespa, no sentido temporal, né? Anos de vida de uma população. Vejam vocês, se eu tenho uma população de 2 pessoas, uma vive até os 100 anos e a outra morre ao nascer, né? Qual vai ser a expectativa de vida dessa população de 2 pessoas? 50 anos. Porque eu tenho que pegar a quantidade de anos da soma das 2 pessoas e dividir por 2. Né? Isso é expectativa de vida. Né? Quando a taxa de mortalidade ela está alta, significa que as pessoas estão morrendo jovens, tem muita morte, seja violenta, seja por doenças, né? Mortalidade infantil, quando crianças morrem, isso aumenta demais a taxa de mortalidade. Por quê? Porque as pessoas, isso conta na expectativa de vida, né? Ou seja, a expectativa de vida cai, tá? Quando tá? Espera aí um minutinho, que o alarme aqui já está me lembrando sobre meu próximo compromisso, que é a reunião, tá? Quando, né, as pessoas vivem mais, ou seja, quando as pessoas morrem idosas, mais velhas, isso significa dizer que a expectativa de vida aumenta bastante. Então vocês podem ver pelo gráfico, por exemplo, que a África, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, a África tem uma expectativa de vida baixa, 58 anos. Alguns países africanos, como por exemplo a Angola, têm expectativa de vida de 33, 34 anos. Né? Significa que ninguém passa de 33, ninguém passa de 34 anos, todo mundo morre jovem? Não. Tem aquelas pessoas que ficam mais velhas. Mas a taxa de mortalidade entre crianças e jovens é muito alta. Por quê? Falta de acesso a saneamento, falta de acesso a remédios, falta de acesso a comida, né? Tudo isso reduz drasticamente o tempo de vida das pessoas, né? E a expectativa de vida cai, tá? O outro lado da moeda é a América do Norte, né? Vocês vejam só, principalmente o Canadá, os Estados Unidos, né? Alguns países também lá na Ásia, como o Japão, tem uma expectativa de vida de 80 anos. Né? Então significa dizer o quê? Que as pessoas vivem muito tempo e quase não tem mortalidade infantil. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? Eu acho que o Ítalo, desculpa, né? Não sei se foi uma informação muito, muito pesada para as pessoas, não sei se vocês estavam ligados que todo mundo morria, né? Mas acontece, tá? Então, olha só, vejam vocês.
Onde está o crescimento vegetativo nesse gráfico? E por que esse gráfico é tão lindo, né, o do Brasil? Porque antigamente, em 1900, as condições de vida eram muito ruins, né? Então vejam vocês, ele mostra como a qualidade de vida do brasileiro era péssima em 1900, tá? Porque por um lado, as pessoas tinham filhos a rodo, muitos filhos, 13, 14 filhos por casal. Por outro, as pessoas morriam jovens, né? Então, como se tinha muito nascimento, né? Mas também as pessoas morriam muito jovens, tá? Então, o crescimento vegetativo, que é essa linha que está aqui no meio, era relativamente baixa. 19% não foi o período em que a população brasileira mais cresceu. Muito pelo contrário. O período em que o Brasil mais cresceu na sua história foi aqui, entre os anos de 1940 e 1980. Por quê? Porque foi um período em que a taxa de mortalidade caiu drasticamente, tá? E a taxa de natalidade levou tempo para isso acontecer, levou um tempo para acontecer. Então, essa diferença entre uma rápida taxa de mortalidade em queda, né, e a taxa de natalidade que levou mais tempo para começar a cair, isso fez com que o crescimento vegetativo brasileiro explodisse. Foi uma verdadeira explosão demográfica. Então significa dizer que nesse período a população brasileira saltou de 60 milhões, tá? Como era em 1940, para quase 180 milhões no final dos anos 80. Né? Por quê? Nesse período o nosso crescimento vegetativo foi muito alto. Ah, professor, estou vendo o gráfico, estou vendo você falar, mas tá, e como que eles podem cobrar isso no vestibular? Ué, eles vão fazer links, né, do que aconteceu na história do Brasil durante o século XX, para você entender como isso refletiu aonde? Na população, no crescimento da população. Se vocês já estudaram história do Brasil, sabem que 1940, 50 é aquele início da industrialização do Brasil, é o início da urbanização do Brasil, ou seja, as pessoas saem dos campos, vão para as cidades e, querendo ou não, elas começam a ter melhores condições de vida. Né? Elas começam a ter acesso, a mínimo que seja, à saúde, à educação. Quer ver outra coisa também? Logo aqui no início do século XX, que derrubou a mortalidade, né? Pasmem vocês, as vacinas. Acesso a vacinas, né, permitiu que o pobre vivesse muito mais tempo. Porque pobre, gente, nós pobres, não precisamos de muita coisa para viver muito tempo, não. Uma vacininha aqui, um arroz, feijão para lá, né? A gente já vive de tempo para caramba, né? Então, de certa forma, a melhoria gradual da condição de vida permitiu, né, que as pessoas começassem a viver cada vez mais. Ainda temos uma taxa de mortalidade muito alta. Espera aí. Ainda temos uma taxa 9, né? Aqui na casa dos 7, 8%, ainda é uma taxa de mortalidade alta se comparado a países desenvolvidos. Japão, na França, você tem taxas aí de 3%, de 2%. Né? Ah, por que, professor? Por que a gente ainda tem taxas altas se comparado a países desenvolvidos? Vários fatores. Um deles, por exemplo, é a violência. Hoje, a violência urbana, né, e a violência no trânsito matam muitos jovens. Né? Ou seja, os principais responsáveis pela morte dos jovens é a violência no trânsito, ou seja, a morte por acidentes e coisa e tal, e a morte, né, a morte matada, né? A morte por violência. E aí, nesse caso, é uma outra característica muito interessante da população brasileira, que é o quê? Que é a questão de você ter uma expectativa de vida para homens muito menor do que uma expectativa de vida para mulheres. Né? Ah, mas por quê? Os homens duram menos? Por vários fatores. Um deles é que o homem morre mais jovem. Ele geralmente se envolve em acidentes de trânsito que matam, né? Em questão de violência. Todos nós que vivemos no Brasil sabemos de histórias de pessoas ou que morreram em acidentes de trânsito ou que morreram de alguma forma violenta. Se vocês não sabem, é porque vocês ainda não viveram tempo suficiente para saber. Né? Mas com certeza vocês ouvirão falar, né, de amigos, de conhecidos, de pessoas, né, que morreram ou em acidentes de trânsito ou de formas violentas.
né? Então, essas questões fazem com que o Brasil, né, tenha ainda uma taxa de mortalidade muito alta. Quanto à taxa de natalidade, também está caindo, e inclusive de forma assustadora, o que faz a gente saber que, por exemplo, a nossa população do Brasil, ela agora está estável em 220 milhões, e daqui a alguns anos ela vai começar a decrescer, a cair, né? Porque a população vai envelhecer, invariavelmente vai morrer. Lembra que eu falei, ninguém sai vivo da vida, né? E aí o que acontece? A população começa a encolher. Isso é uma realidade em vários países, né, desenvolvidos. Aliás, na próxima aula, a gente vai falar sobre transição demográfica, sobre momentos do crescimento demográfico, né? E aí eu vou apresentar para vocês as pirâmides etárias, que é um outro gráfico lindo. Nossa Senhora, até dá uma dorzinha aqui nos olhos que dá vontade de chorar, porque a pirâmide etária é um gráfico muito bacana também, cai em quase toda vestibular, prova de geografia, porque também é muito importante para entender tudo isso que eu falei agora para vocês, sobre essa questão de como as populações vão mudando de tempos em tempos, né? É muito lindo quando a pirâmide não é pirâmide, né? É legal, porque a pirâmide etária é tão bonita que de vez em quando ela não é pirâmide mesmo, né? Mas segura aí. E não é pirâmide financeira também. Aí essa pirâmide você tem que correr, tá, gente? Eu falei bastante hoje, como geralmente eu falo muito. Realmente permiti pouca brecha para vocês falarem, mas é porque realmente esses conceitos eles têm que ser bem trabalhados, né? Bem devagarzinho para vocês irem entendendo eles, né? E aí lá mais para frente, né? Na segunda, né, ou terceira aula, a gente já vai poder conseguir debater outras questões que são mais subjetivas nesse assunto, né? Principalmente quando a gente for falar um pouquinho sobre questões raciais e coisa e tal, tá? Mas esse conteúdo aqui é muito importante porque ele cai bastante. E aí eu peço que vocês façam uma leitura lá, né, do capítulo 10 e do capítulo 11 do livro didático, tá? Monstrinhos, são 5 e 2, se eu não me engano, 5 e 3 aqui no meu relógio. Eu quero saber de vocês se existe alguma dúvida. Alguma dúvida? Eita. Deixa eu puxar. Tá ok, pessoal? Deixa eu puxar aqui a chamadinha. Espera aí. Chamadinha puxada. É... Rapidinho, só um minutinho. O Yuri falou assim: a economia do país afeta muito a natalidade. Bem, Yuri, afeta sim, afeta e muito, né, a natalidade do país. Então, aquilo que a gente viu naquele gráfico, né, ou seja, aquela parte que vocês viram, né, da natalidade, né, caindo, isso é ação direta de uma mudança econômica do país. Ou seja, o Brasil, em 1900, era uma grande fazenda, um grande fornecedor de matéria-prima. Boa parte da sua população estava no campo, né? Quando a economia mudou e o Brasil foi se industrializando e houve aquele fenômeno que a gente vai chamar, né, de êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, né, isso vai impactar diretamente na natalidade. Por quê? Primeiro, né, ter muitos filhos no campo é até interessante, porque você vai ter mais gente para trabalhar no campo, mais pessoas para trabalhar, para cultivar a terra, para produzir alimento, né? Agora, na cidade, ter uma perca de filho é só prejuízo. Filho é só prejuízo na cidade, né? Então as pessoas acabam tendo menos filhos, né? E aí aquilo que a Ana falou no início da aula, mas pessoas mais pobres, né, têm mais filhos. Isso é por uma questão de meio mesmo, né? As pessoas mais pobres, elas não é que elas não saibam
como é que se faz para ter filhos. Elas sabem, mas a própria formação dessas pessoas é deficitária, né? E o ambiente em que elas vivem acabam favorecendo a questão de ter filhos, né? Então você vai ter, né, um ambiente em que a mulher muitas das vezes continua sendo dona de casa, até por uma dificuldade da pessoa periférica de se inserir no mercado de trabalho, né? Se para o homem já é difícil, para uma mulher é ainda mais difícil, é duplamente mais difícil ela se inserir no mercado de trabalho. Então acaba sobrando a mulher ficar em casa, né? E ela acaba tendo mais filhos. Por quê? Por uma questão de formação mesmo. Não é uma questão de conhecimento, é uma questão de formação, né? Muitas das vezes a gente está falando de famílias que são formadas, organizadas de forma precária, falta uma escola de qualidade, falta uma formação, né, familiar né, que mantenha um tipo de estrutura que faça com que a menina tenha menos filho. E aí a gente começa a cair em várias mazelas que são sociais no país, né? Então, hoje, uma menina da periferia, ela está muito mais sujeita a uma gravidez indesejada, a uma gravidez, né, na adolescência, do que uma menina de uma família mais estruturada, com mais dinheiro, né? E não que, em ambos os casos, tanto meninas quanto meninos, chega uma determinada idade que eles só pensam no quê? Só pensam naquilo. Só pensa naquilo. Todo jovem só pensa naquilo numa determinada idade, né? A diferença é o quê? A diferença é a condição em que ela encontra do meio em que ela vive, né? Então, em classes, né, mais ricas, né, numa classe média, né, onde meninos e meninas acabam sofrendo sofrendo não é a palavra correta, mas tem uma estrutura familiar mais definida, né? Elas inclusive podem optar por ter, né, as condições de meios contraceptivos ou evitar ter filhos e coisa e tal, já no ambiente mais pobre, né, numa condição de precariedade, né, isso acaba sendo mais difícil, o acesso a esses meios contraceptivos são mais difíceis, os assuntos são mais tabus, né, então você acaba tendo, querendo ou não, em ambientes mais pobres, uma predominância mais conservadora de visão de mundo, né, então nesse meio mais conservador, né, a constituição de uma família, de uma mulher que vai ficar em casa, que vai tomar conta dos filhos, ainda perdura, né, nas regiões mais pobres. E aí qual é a consequência para a população? É uma taxa de natalidade maior entre os mais pobres do que entre os mais ricos. Tá? Então, essa é uma questão múltipla, bastante complexa, não é só um fator, mas quando você vai analisar, né, o fato, o que a gente pode observar de concreto, é isso aí que a Ana Beatriz falou. Né? Normalmente, casais mais ricos, de classe média alta, têm bem menos filhos, tendem a ter menos filhos do que pessoas mais pobres. Tá? Agora que bati o ponto, sou livre, né? O Danilo está falando aqui, o pessoal já está chamando para o futebol, né? Então, galera, eu quero agradecer a participação de vocês e semana que vem, quarta-feira, estamos lá né? Pelo menos espero eu estar, né? Lá no campus, tá? E sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, valeu.